Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre Marcos capítulo 1, versículo 1, aliás, versículo 3, dentro da temática variantes textuais, que é um quadro onde a gente apresenta as variantes textuais que aparecem no texto do Novo Testamento, em alguns textos. Nesse caso, estamos fazendo uma sequência aqui em Marcos. E exatamente em vídeos anteriores comentamos o capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, e agora já estaremos comentando rapidamente aqui o capítulo 1, versículo 3, tá? Lembrando que o capítulo 1, versículo 3 está ligado ao 1 e 2, tá? O capítulo 1, versículo 2, que é exatamente a mesma profecia que já expliquei no vídeo anterior. Essa parte aqui do capítulo 1, versículo 3, ela vai estar dentro daquilo que a NVI, né? E aqui a gente sempre faz um contraste entre a NVI e a CF. A NVI vai colocar aqui, isso foi dito pelo profeta Isaías, né? Enquanto que a CF vai dizer que a profecia daqui, também do versículo 2, no caso, ela foi dita pelos profetas, não necessariamente por Isaías, né? Mas essa parte aqui do versículo 3, que é o que a gente já vai entrar, é exatamente de Isaías. Em Isaías vai estar escrito basicamente isso aqui, o que fala na NVI. Isso aqui é o que está aparecendo no texto do Novo Testamento, no versículo 3 do capítulo 1 de Marcos, né? Que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele, Senhor, para ele. Então, façam para ele. Beleza, então nós temos aqui já a questão das veredas, né? Endireitai, assim, o texto anterior vai dizer, assim como falou, foi dito pelos profetas, como está escrito nos profetas, né? E ele vai falar sobre essa questão aqui da última parte dessa profecia que ele está citando aqui, que é exatamente o que está equivalente ao capítulo 40 de Isaías, né, em versículo 3, aqui como pode ser observado também. Aqui nós temos na ACF a mesma construção, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Em vez de preparem, preparai, mas aqui é mais uma questão de tradução mesmo, né? O caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Nesse texto não temos necessariamente variantes textuais, o que a gente pode ter aqui são variantes de tradução mesmo, né? Uma traduz um texto de uma forma, outro de outra, mas são nitidamente aqui que você não tem variantes que de alguma forma façam o texto dizer coisas diferentes, que basicamente o texto apresenta a mesma estrutura, né? A mesma ideia está contida aqui nos dois textos, então não há o que se falar em variantes textuais nesses dois aqui. Porque você tem a voz do que clama no deserto, você tem a voz do que clama no deserto, você tem preparai o caminho para o Senhor, e você tem aqui preparai o caminho do Senhor. Aqui é mais diferença de tradução, onde você tem um caminho esse caminho é para o Senhor, e outro que o caminho é do Senhor, né? Uma que você tem preparem, outra que você tem preparai, né? Isso aqui é mais um imperativo, né? O texto grego traz aqui nessa parte um imperativo realmente, né? Mas tudo bem, aqui ele está atuando sobre outras pessoas, então não há nenhum erro aqui dizer que isso aqui é um imperativo, isso aqui não é, não. Aqui ele não está atuando sobre si, está atuando sobre a vontade de outro, então pode ser usado o imperativo nesse sentido. Ok, deixa eu ver o que nós temos aqui. Basicamente isso é... Deixa eu ver o que mais podemos observar aqui. Façam veredas retas, né? Endireitai as suas veredas, né? E aqui nós temos uma questão aqui, endireitai as suas veredas, né? Endireitar as suas veredas. E esse caminho, claramente, é um caminho do Senhor. A NVI vai trazer aqui, ó, façam veredas retas para ele, né? Então a NVI aqui tem mais algum detalhe aqui, né? Nesse sentido. Bom, basicamente é isso, que não temos necessariamente variantes importantes nesse texto, em termos de grego mesmo. Nós temos o texto grego que traz a expressão phonebontos, né? A parte de phone é exatamente aqui, ó, é voz, né? Isso aqui nós temos um particípio presente, isso aqui. Então ele está, a voz que está clamando, a voz do que clama, também uma estrutura genitiva, que também pode ser traduzido voz do que clama, né? Que essa voz é daquele que clama. Aí nós temos aqui o local onde ele está clamando, né? Enteremo, né? Enteremo, exatamente a ideia de ele está clamando em o deserto, no deserto, aqui no caso na tradução, ele está clamando, a voz está clamando no deserto, né? Voz daquele que clama, a voz aqui é importante, ele está clamando exatamente no deserto. Aí o que ele vai dizer para essa voz, através dessa voz, ou para essa voz, em relação a essa voz? Ele vai usar a palavra aqui, ó, retoimassate, né? Retoimassate, exatamente, ten
Rodon Kiriu, ou seja, preparai. Então nós temos aqui um imperativo, né? Preparai. Preparai o quê? Ten Rodon, o caminho. Então o substantivo Kyrios, né? O substantivo Kyrios, que aqui está na forma genitiva, né? Então esse caminho aqui ele é do Senhor. Kyrio, né? Forma aqui o caminho do Senhor, beleza. E aí nós temos a outra questão, primeiro um preparo, né? Um imperativo aqui de preparo, preparai, né? O caminho do Senhor. E aqui nós temos o Euteias, né? Euteias, aqui nós temos aqui, ó, endireitai, né? O endireitem, né? O endireitar ou então fazer aqui. Então nós temos o adjetivo aqui, no caso o direito, né? Reto, né? E aqui nós temos o verbo aqui na frente, poiete, né? Que seria exatamente o verbo poiel, fazer. Então, façam retas, ou faças reta a o quê? Das tribos. Então, as veredas. Vereda de quem? Autor, essa vereda dele. Assim como a NVI traduziu, claro que a NVI está seguindo esse texto aqui, né? Não há o que discutir aqui, a NVI está seguindo esse texto da academia, então é natural que o texto dela apresente, inclusive, esse dele aqui no final, ó, tranquilamente, tranquilo, né? Beleza, o que nós temos mais aqui? Deixa eu ver. Nós temos aqui outro texto embaixo, né? A mesma coisa, se você observar, esse texto não está em nenhuma divergência, né? Por exemplo, aqui, ó, voz do que clama, né? O voz que clama. Aqui nós temos, ó, ente eremo, né? Que ele clama no deserto. Nós temos o preparai, aí rodam o caminho, Kyrio do Senhor. E aí nós temos a outra estrutura aqui no acusativo duplo, né? O duplo acusativo. Nós temos essa aqui, ó. Retas fazei que as veredas dele, né? Ou seja, endireita as veredas dele. Isso aqui culturalmente nós temos a ideia de algum rei que vai visitar alguma região. Então, geralmente eles mandavam fazer ajustar a estrada para que aquele rei pudesse exatamente chegar até naquele local que ele queria, né? Então, ia alguém à frente anunciando o rei e teria que ser feito também o retoque da estrada. Então, isso parece uma terraplanagem quando você está desenvolvendo a questão do asfalto, né? Então, essa ideia de endireitar o caminho para que o rei pudesse passar. E aqui nós temos exatamente o texto, não muda, aqui eu estou trazendo o texto da academia, que é o texto eclético, né, chamado eclético, e aqui sempre a base do texto recepto, o texto recepto que dá origem a, por exemplo, a Bíblia ACF, né, que é o que a gente está usando muito aqui. Estamos usando aqui a Bíblia ACF, né? Então o texto recepto dá origem à Bíblia ACF, dá origem à Bíblia Almeida, revista e corrigida, né? Essa aqui também dá origem a King James, né? Deixa eu ver aqui. King James também, e outras Bíblias também. As demais Bíblias, elas seguem aqui, as Bíblias modernas, as Bíblias de hoje, estão saindo agora muito aí, NA, Linguagem de Hoje, NVI, todas essas Bíblias, elas seguem esse texto de cima aqui, ó. O que tiver nesse texto aqui, né, no texto da academia hoje, é o que é natural que você encontre nesses textos. E o texto recepto hoje, ele está restrito a apenas algumas Bíblias, né, apenas algumas Bíblias. Então, por isso que algumas vezes você vê contradições aí que são absurdas, né, que estão dizendo coisas diferentes. Ok, basicamente isso. O que nós temos mais aqui? Lá na Septuaginta, o texto da Septuaginta traz um finalzinho aqui, ó. A mesma coisa também aqui, ó, foné, aqui, ó, foné é a voz, né? Foné bontos, né? Bontos. E aí nós temos a mesma coisa, está clamando no deserto, ele vai preparar o caminho, Rodon, Quiri, o caminho do Senhor, tudo direitinho, não tem nenhuma alteração excedente disso. Ele vai reta, fazer também as veredas, ou o caminho, enfim, ele vai endireitar essas veredas, né? Que aqui exatamente você tem, ele vai fazer o quê? Reta, né? Teria que ser a tradução mais direta aqui, né? Poderia ser fazer reta as veredas ou o caminho, alguma coisa. Mas essas veredas são de quem? Na Septuaginta, em Isaías 40, versículo 3, vai estar aqui, ó. As veredas, né? Endireitem as veredas ou os caminhos, enfim, de quem? Ó, teu, remon, né? Do teu remon, ou seja, o caminho do nosso Deus. O caminho que ele está falando é o caminho do nosso Deus. A NVI trouxe aqui a tradução, o caminho dele, né? Ou as veredas dele, no caso aí, né? Então aqui a Septuaginta realmente já traz aqui que é o caminho do nosso Deus, né? Se isso aqui for aplicado a Jesus, dá até mesmo para fazer um reforço na Trindade concernente
a essa citação da Septuaginta aqui. Mas aí já são outros 500, né? Não vou entrar nessa questão. Basicamente isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui sobre variantes textuais. Só reforçando esse versículo 3 de Marcos capítulo 1 não apresenta variantes textuais assim que a gente poderia comentar, né? Mais uma variação de tradução mesmo, de linguagem, de colocação do tradutor. O que aquela comissão escolheu, dar ênfase a quê, trazer o que para frente, para trás, enfim. É mais uma pegada nesse sentido aí. Valeu? Comenta aí se você já conhecia aí alguma questão levantada aqui no texto, né? Se você gostou do vídeo aí, comenta aí alguma coisa, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas. Deixa um joinha também que ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. Valeu, fui!